Boa tarde a todos e bem-vindos ao nosso primeiro encontro neste semestre com autores portugueses e lusófonos. Hoje conosco está o escritor português Jorge Roque. Olá, Jorge, Olá. bem-vindo. E antes de começarmos, só para adicionar que este é um projeto que realizamos com o apoio do nosso Ministério da Cultura. O projeto chama-se Translab e foi iniciado entre os membros da nossa Sociedade de Tradutores Literários. Claro, trata-se de um laboratório de tradução e de oficinas de tradução, neste caso de autores que escrevem em língua portuguesa. Portanto, todos aqui são os nossos participantes ou estudantes de português e todos falam e entendem bem português. Assim, Jorge, para tu saberes. Bem, agora para te apresentar a ti, Jorge, o que dizer? Principalmente, tu és escritor, publicas poesia e prosa, e um dos teus primeiros livros de poesia foi Broto Sofro, publicado em 2008, e foi precisamente deste livro que os nossos participantes traduziram as tuas poesias e talvez vão ter umas perguntas a fazer-te sobre isso. Além deste primeiro livro, depois publicaste mais livros, Canção da Vida, em 2012, No Contra Nu, Tresmalhado, que eu tenho aqui, Senhor Porco, que eu achei muito também uma curiosa edição, publicada em 2019, e o teu último livro chamado Eu e Tu, que saiu no ano passado. Eu, entretanto, te enviei pelo correio, mas posso mostrá-lo em primeira mão. Ah, Não sei se vê bem. sim, sim, Saiu no sim. final do ano passado. Sim, sim. Muito bem. Bem, antes de começarmos, também queria dizer que tu trabalhas na DIGLAB, que é uma instituição muito interessante para nós todos que fazemos tradução, porque, entre outras coisas, DIGLAB, ou seja, Direção-Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas, é uma instituição que presta apoio à tradução às editoras estrangeiras. Portanto, praticamente nós vivemos dos apoios que nos fornece a DGLab. O que fazes tu na DGLab? Acho que tu editas umas publicações, não é? Eu todos estes anos na DG Lab, trabalhei no setor do apoio à edição. E, em particular, na edição de clássicos da literatura portuguesa. Portanto, que é uma coleção digamos, de livros. Neste momento, infelizmente, é um projeto que está em fim de vida, que, por várias razões de financiamento, foi um pouco esse o destino dele, mas publicámos mais de 130 livros, desde o período medieval até ao início do século XX. Mas, se quiserem esperar um bocadinho, eu posso mostrar alguns desses livros, para se ter uma ideia do que é, se isso for relevante. Achas que faz sentido? Sim, pode ser, pode Talvez. ser. Ou depois, talvez, podes nos mostrar. Mas o que eu achei também muito interessante é que tu trabalhaste como professor. Sim, Trabalhaste. eu fui professor antes de abandonar a profissão de professor para ir para a Biblioteca Nacional trabalhar precisamente em literatura patrimonial portuguesa. E depois estive muitos anos na Biblioteca Nacional e agora, então, desde 2012, é que estou aqui na Direção-Geral do Livro na Torre do Tombo. Bem, então, podes-nos tu, como professor, ou como escritor, ou como bom conhecedor da Não, literatura. eu acho que eu aqui, nem como funcionário da DG Lab, nem como professor, mas simplesmente como escritor. Creio que é o lugar mais natural, mais humano para mim. Ok, como escritor, podes-nos então dar uma visão panorâmica da poesia portuguesa contemporânea? Eu disse, começando com os poetas sem qualidades que aparecem no início do século, acho que, salvo erro,
antologia do Manuel de Freitas saiu em 2002, na editora dele, que é a Verno. Podes nos então dizer o que é que se passa nesta poesia contemporânea, portanto, a partir do início deste século? Bom, olha, em primeiro lugar tenho que dizer que não sou a melhor pessoa para traçar essa panorâmica. Nem eu, nem creio qualquer escritor. Porquê? Porque o simples facto de sermos escritores faz com que naturalmente tenhamos um ponto de vista muito viciado, digamos assim, e muito interpretativo, no mau sentido do termo, pouco objetivo, desse fenómeno literário, porque evidentemente eu não me consigo dissociar da minha escrita e do tipo de escrita que eu valorizo quando estou a ler e quando estou a fazer escolhas sobre os autores que eu mais gosto, os que eu gosto menos. Portanto, tenho alguma dificuldade em assumir um ponto de vista isento e, portanto, prefiro começar por dizer que esta não é uma leitura isenta e vou apenas falar dos que gosto. Quer dizer que vou deixar muita coisa de fora. Combinado. Pronto. Vendido. Eu creio que, digamos, nestas 2 décadas, bom, eu creio que importa ainda dizer outra coisa, porque eu acho que é muito importante dizer, e eu, aliás, publiquei avulsamente numa revista que agora já não existe, que acabou há cerca de 1 ano ou 2, que é a revista Cão Celeste, também associada à editora Averno, esta revista. Trago aqui 2 números para mostrar. Pronto. Cão. Uhum. Cão Celeste. 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 Não sei se se vê bem. Sim, sim. Eu publiquei nesta revista avulsamente alguns textos do meu diário inédito. Pronto. E chamei a essa série Uma Escada que Sobe pelos Graus de Ti. E precisamente onde eu vou, nesse diário, nesses textos de diário, eu falo de política, falo de economia, quer dizer, falo da vida, de todos os assuntos da vida. Mas falo também de literatura e da minha concepção de literatura. Pronto. E precisamente num dos textos eu dizia isso, quer dizer, que no meu conceito, cada obra inaugura um indivíduo. Portanto, cada obra, cada autor é um indivíduo. E, portanto, se nós queremos perceber bem o que se passa ali, é querer conhecer aquela pessoa, aquele indivíduo. Na medida em que nós começamos a integrar esse livro numa obra do autor. E, portanto, querer subordinar a uma leitura comum a todos os livros. E depois, num segundo extrato, esse autor, num movimento ou numa corrente literária, eu creio que nós estamos a distorcer e estamos a afastar-nos da realidade textual. A realidade textual é que cada novo livro é um novo indivíduo. E é enquanto indivíduo, a meu ver, que ele deve ser analisado e interpretado. Pronto. Quer isto dizer que eu não vou fugir à pergunta, portanto vou falar um bocadinho dessa panorâmica, mas isto é o segundo preâmbulo. O primeiro é que só vou falar dos que gosto e não posso falar isentamente porque aquilo que eu direi está contaminado por aquilo que eu escrevo. O segundo ponto é necessário, eu vou falar de uma forma falsificadora, porque no fundo cada uma das pessoas, cada uma das obras e dos autores que eu vou falar, são todos eles muito diferentes e eu creio que ganham muito mais em ser analisados e lidos enquanto indivíduos do que serem integrados num movimento ou num grupo. Mas, como a pergunta é essa, eu vou tentar responder. E nesta questão dos indivíduos e da obra, adiante eu gostaria de falar, até gostaria de dar alguns exemplos, que a meu ver são muito, muito interessantes. Mas, falando da literatura estritamente contemporânea, portanto, das últimas 2 décadas, portanto, falando da literatura já do século XXI, pronto, que tu colocaste essa baliza em 2002 na publicação da antologia Poetas Sem Qualidades, que, a meu ver, não define ou não enuncia um grupo literário, mas é apenas um título que num dado momento, em 2002, foi dado a uma antologia. E creio que os próprios autores inclusos na antologia e o próprio antologiador, que foi o Manuel de Freitas, estarão de acordo com isso. Bom, eu creio que se podem desenhar nessa poesia portuguesa contemporânea, digamos, duas tendências, 2 linhagens. Uma linhagem, digamos, mais realista, de facto, mais ligada à expressão de um cotidiano
dessublimado, isto é, de um cotidiano que não vê no sublime um extraordinário motivo de interesse. E depois uma outra linhagem, digamos, mais retórica, mais ligada a uma poesia da imagem, mais ligada a um trabalho sobre a língua. Eu, pessoalmente, integro-me nessa linhagem primeira que referi, portanto, essa linguagem mais realista, mais de dar testemunho de uma vida e, sobretudo, dar testemunho de uma vida em ato, de uma vida nas suas coisas mais ínfimas, não é? Não de uma vida heroica, mas numa vida simplesmente e pobremente humana. Bom, e claro que, e sim, a antologia Poetas Sem Qualidades estará enquadrada, será um momento editorial importante desta linhagem, digamos, de uma poesia mais realista. Bom, da outra linhagem eu não tenho muito a dizer, porque são obras que eu, honestamente, da linhagem, digamos, mais de uma poesia mais retórica, mais de trabalho sobre a língua, etc., porque não tenho muito a dizer, porque são autores que, sinceramente, não me fascinam por aí além, a mim enquanto escritor, o que não significa que não sejam extraordinários autores, significa apenas que no meu conceito de literatura eles não são para mim relevantes, e poderei explicar isto um pouco melhor adiante. Enfim, não se pode falar de tudo ao mesmo tempo. Agora, nesta linhagem realista, para não nos afastarmos muito do tema, eu creio que há dois momentos anteriores ao surgimento desses poetas. Bom, e quem é que eu colocaria nessa linhagem realista, mais uma vez com a salvaguarda de que cada obra e cada autor é um indivíduo, e que estes movimentos digamos, de fazer, de criar grupos de autores, etc., me parecem profundamente artificiais. Mas, obviamente, algumas afinidades existem entre eles. Afinidades, no entanto, que não negam a individualidade mais forte de cada um. Aí eu colocaria Manuel de Freitas, que de facto é o antologiador do Poetas Sem Qualidades, da antologia, o José Miguel Silva, um excelente poeta, o Rui Pires Cabral, também um excelente poeta, e que na última fase da obra deixou de publicar textos no sentido tradicional do termo, poemas, mas enverdou por uma forma de expressão muito interessante, híbrida, que são os poemas colagem, e já tem, digamos, uma obra significativa nos últimos anos nesse domínio expressivo. Colocar-me a mim, com as devidas ressalvas, mas até porque a forma expressiva que eu pratico, ela própria também é muito singular, e portanto porque eu não escrevo em verso, eu não faço cesura de verso. E poderemos falar disso também adiante. E quem mais? E depois há naturalmente outros autores que poderão entrar nessa linhagem, até de várias gerações. Eu falei só da geração mais jovem, não é? Falei só da geração de autores que hoje estarão à volta na casa dos 50 anos. E claro, portanto, nessa altura, em 2002, teriam 30 e poucos anos, 30 anos. Bom, há um outro poeta mais jovem ainda, que também entra muito nesta linhagem, digamos, realista, e que eu não queria deixar de citar, que é o Frederico Pedreira. Também um autor de uma excelente obra em prosa e em poesia. Há depois um outro autor que eu também acho que é um excelente autor, um excelente poeta, mas esse, digamos, estará talvez mais numa linhagem mais de natureza expressionista, que teve como último expressionista no sentido de um trabalho muito fino sobre a língua, de uma valorização da língua enquanto forma, não apenas enquanto meio, mas como forma em si mesma, que é o Diogo Vaz Pinto. Pronto, o mais jovem, mas que eu creio que terá atrás dele, digamos, nessa linhagem de uma
digamos, mais ligada ao trabalho sobre a língua, nessa linhagem mais expressionista, o grande nome é incontornável dos últimos anos, é o Herberto Helder. Pronto, que morreu há alguns anos e que tinha muito esse trabalho sobre a língua. E antes de Herberto Helder, um outro nome que eu acho que é incontornável, digamos, nessa oficina de escrita, que é o Carlos de Oliveira. E, portanto, nessa linhagem expressionista, que é uma outra linhagem, digamos, importante da poesia portuguesa, eu colocaria, portanto, assim, uma linha que vai Carlos de Oliveira, falando só dos nomes de quem eu gosto mais, Carlos de Oliveira, Herberto Helder e Diogo Vaz Pinto. Na linhagem realista, testemunhal, de dar testemunho do cotidiano, dessa vida menor, dessa vida pobre que é a vida de todos nós. Obviamente, ela tem antecedentes, e tem um antecedente muito forte na poesia de Joaquim Manuel Magalhães. Foi ele, aliás, que num dado momento lançou num poema um pequeno grito de guerra onde falava de um regresso ao real, e depois, de doravante, todas as pessoas foram sucessivamente, ficou como uma espécie de tese, quando era apenas um verso num poema. Mas sim, e num momento anterior a Joaquim Manuel Magalhães, eu creio que é incontornável Jorge de Sena. Dentro dessa poesia que fala da vida, que fala do mundo, que fala dessa poesia que é política no sentido lato do termo. E se querem que, a minha opinião, eu acredito que toda a arte é política, toda a verdadeira arte é necessariamente política. Mas isso é um tópico que eu creio que também justifica alguma abordagem autónoma fora disto. Mas pronto, no fundo, Jorge de Sena traz para a literatura portuguesa do seu tempo, não é? Muito a tradição anglo-saxónica, que era muito desta literatura do vivido, desta literatura muito realista e muito do vivido. E Joaquim Manuel Magalhães vai fazer também isso umas décadas mais tarde. E eu creio que, digamos que esta linhagem realista dos poetas da primeira e segunda década do século XXI, indubitavelmente, eu creio que é herdeira e muito deve, digamos, a esses dois autores. Entre outros, obviamente. Há aqui um autor, a meu ver, fulcral na literatura portuguesa das últimas décadas, absolutamente fulcral, e que se enquadra na mesma linhagem, que é Rui Nunes. Rui Nunes e por isso não falei inicialmente dele, é uma obra que, mais uma vez, penso que ganha em ser abordada na sua singularidade, fora de qualquer corrente, embora, em última instância, a sua linhagem é uma linhagem realista, é uma linhagem de uma escrita do vivido, indubitavelmente. Mas também a sua própria forma é uma forma híbrida, porque está classificado na ficção como ficcionista, mas objetivamente eu não creio que sejam obras de ficção no sentido tradicional do termo. Inclusivamente, a sua obra ganhou prémios de poesia. Bom, ele próprio publicou um livro de poesia clássica, digamos, mais clássica, é o que eu quero dizer, de poesia que se apresentava como poesia, e de tal forma que foi publicado na Relógio d'Água na coleção de poesia, enquanto todos os outros livros dele foram publicados na coleção ficção. Mas eu creio que ele é, acima de tudo, uma obra muitíssimo singular, muitíssimo rica, de que muitos destes autores, mais jovens, obviamente são devedores, e eu também, e que é uma escrita sem género. É uma escrita que eu classificaria de transgénero. Quer dizer, não é prosa, não é poesia, é a escrita do Rui Nunes. E de certa maneira, eu creio que naquilo que escrevi, e volto a recordar que apesar de supostamente estar aqui como poeta, eu nunca me defino como poeta, mas como escritor, porque eu próprio também sou autor de uma escrita transgénero, quer dizer, eu nunca publiquei um poema com susura de verso, ou seja, com quebra de linha, eu desde o início sempre escrevi na mancha da prosa. Agora, creio que aquilo que eu escrevo tem muitas afinidades com a poesia. E poderei elaborar um bocadinho nisso também, não é? Vamos lá ver. Para isso temos que remontar um bocadinho à história da poesia, não é? A poesia, quando se constitui, ela surge associada à música. Bom, e daí a necessidade estrita
de ter, digamos, uma rima e uma métrica. Depois há um momento ulterior onde a poesia se autonomiza da música e existe como obra autónoma. Como obra, digamos, soberana e completa em si mesma. Mas, no entanto, conserva dessa ligação à música a rima e a métrica. Depois temos um momento recente, que é um momento já relativamente recente historicamente, que é o do surgimento do verselibrismo. Bom, e o verselibrismo emancipou-se da métrica e do verso e da rima. E, portanto, de tudo isto, já não temos métrica, já não temos rima. Temos autores, se pensarmos em português, outro autor extraordinário, que é Rui Belo, que escreve numa mancha de página inteira, sobretudo os últimos livros, um livro extraordinário que eu recomendo vivamente a análise e a leitura, que se chama Toda a Terra, de salvo erro, de 78, de 1978. E, portanto, eu creio que a cesura de verso e a ideia de verso sobrevive, utilizando agora aqui um pouco a expressão do que o Fernando Pessoa usou noutro contexto, como um cadáver que procria. Quer dizer, nós andamos a fazer cesura de verso, mas ela fazia essa cesura de verso, integrava-se num esquema métrico, num esquema rímico, que deixou de ser praticado. Mas, entretanto, essa espécie de vício da cesura persistiu. Eu creio, portanto, que aquilo que é importante na poesia, digamos, no momento contemporâneo em que estamos, e que somos já herdeiros de todo o combate feito pelo verselibrismo, ou pelo verso livre, não é? A poesia reside na prosódia. No fundo, aquilo que, digamos, a dimensão poética de uma escrita, a meu ver, deve ser avaliada na prosódia. Quer dizer, na produção de sons ao nível de um texto, na dicção de um texto. E porquê? Porque, mesmo sem fazermos cesura de verso, seja a escolha das palavras, portanto, os seus sons e o seu conjunto de sílabas, seja a pontuação, ela própria estabelece um ritmo e uma fonética muito próprias. Bom, pronto, e isso, portanto, é um bocadinho... e creio que, digamos, que ainda dentro desta escrita sem género, digamos, onde eu classifico a minha escrita, não tenho alternativa a fazê-lo, é mesmo isso. Referi outro exemplo, que foi o Rui Nunes, e há ainda um terceiro exemplo de um autor muito jovem, muito jovem, que publicou apenas 2 livros, mas que eu penso enfim, que é um autor a seguir, que se chama Marcos Foz, e o último livro dele, que se chama Vaca Preta, é um livro também, digamos, sem género, quer dizer, muito curioso do ponto de vista da sua organização textual e formal. Bom, e já me fartei de falar, vou beber um bocadinho. Não, é só para dizer uma coisa. Agora, tu começaste a falar, claro, sobre poetas sem qualidades que aparecem no início deste século e aquilo que vem antes delas. Agora, quanto eu percebi, uma ruptura com a tradição que fizeram ou tentaram fazer poetas sem qualidades é um regresso ao real. Portanto, um regresso ao real que já Joaquim Magalhães escreve no tal poema dele, que é preciso regressar ao real. Portanto, isto temos de um lado os poetas consagrados, os poetas acadêmicos, como, por exemplo, o Manuel Alegre ou Nuno Giudice, e no próprio tal introdução, não é, do Manuel Freitas na antologia dos poetas sem qualidades, ele critica esses poetas, não é, consagrados, acadêmicos, e ele diz que é preciso falar sobre o real, portanto, que existe agora. Chegou um tempo diferente e já não podem ser esses autores como Manuel Alegre ou Nuno Giudice a escrever sobre umas poéticas que já, na opinião do Manuel de Freitas e os outros,
é uma poética praticamente morta, não é? Pelo menos elas criticam muito esses poetas. Agora, tu também segues esta linha, ou seja, falas que poesia do real é a única poesia que realmente, agora, neste momento, vale a pena escrever, não é? Não é qualquer outra. Portanto, tu tens um trecho, uma poesia em prosa, que se chama Poesia do Real, onde tu dizes que poesia do real, aliás, falas de poesia do real e de poesia real, não é? Das duas coisas. Portanto, qual é tal momento, não é, de diferença que agora apareceu no início do século XXI, quando aparecem, não sei, poetas sem qualidade, e também a poética que tu estás a favor, que é tal poesia do real. Bom, eu, antes de mais, eu não sou contra poética nenhuma. Eu apenas, digamos, vou tentando criar a minha, não é? E nem lhe chamaria poética, chamar-lhe a minha obra textual. Quer dizer, sucede que eu vou escrevendo, vou publicando livros e esses livros refletem aquilo em que eu acredito e as coisas das quais eu estou próximo. Eu creio que não se podem fazer juízos históricos, dizer que chegou o tempo em que só isto faz sentido, ou chegou o tempo em que, quer dizer, o tempo está sempre a mudar e eu volto ao que eu disse inicialmente. No fundo, cada obra inaugura um indivíduo. E, portanto, nós mesmo no momento presente temos autores, digamos, mais próximos de Nuno Judice ou de Manuel Alegre, para referir os nomes que tu, Tânia, referiste, e outros mais próximos quer dizer, eu sinceramente aí é para mim uma água um pouco turva. Agora, aquilo que para mim é claro, e que não é uma água turva e é claríssimo, e para mim essa é a grande linha que separa, é a grande linha que divide, e é isso que eu afloro no conjunto de textos a que tu aludiste, onde eu menciono a questão da poesia do real, no fundo, a grande distinção para mim é entre uma escrita que é verdadeira e uma escrita que se limita, digamos, a um exercício de bela forma. Uhum. Agora, temos que elaborar o que é uma escrita verdadeira, não é? E isso é que é difícil digamos, isto é difícil de definir, mas é muito fácil de reconhecer. Eu creio que quando nós estamos a ler um texto, nós percebemos se estamos confrontados com uma escrita necessária, verdadeira, ou se estamos confrontados com um exercício retórico, com um exercício, digamos, de construção de um belo discurso. E uma escrita verdadeira é, no fundo, uma escrita que diz respeito à vida, e dizendo respeito à vida, diz respeito ao real. É uma escrita, no fundo, o que é uma escrita verdadeira? É uma escrita na qual o autor, o escritor, se constrói a si mesmo e interage com o mundo. É uma escrita, no fundo, que pode ser considerado um ato. Ou seja, não é uma atividade, não é uma construção estética, é um ato. É um ato no mundo. E, nesse sentido, um ato político. E é por isso que eu penso que toda a verdadeira arte, toda a arte que é verdadeira, toda a arte que nasce do vivido e da relação do sujeito com o mundo, necessariamente é uma arte política. É claro que poderemos argumentar, e eu não pretendo, digamos, transformar num polícia estético da arte. Obviamente existe também, ao lado dessa arte que eu considero uma arte, isto é verdade na literatura, como é verdade noutras formas de expressão artística, ao lado dessa arte verdadeira, dessa arte que se enraiza no vivido e na relação com o mundo, e que se constitui como um ato de vida, como um ato existencial, ao lado dessa arte que, portanto, no sentido lato de relação com o mundo ou de relação com a polis, é uma arte política. Não estou a falar, obviamente, de uma arte panfletária, não é? De uma arte panfletária ou de uma arte de propaganda política. Não, não é isso. Política no sentido amplo e clássico da palavra, de dizer respeito a todos nós, de dizer respeito à comunidade, não é? De dizer respeito à polis. E, obviamente, existe uma outra forma de arte
desligada desse compromisso e dessa dimensão ética e política, que é uma arte do entretenimento, que é uma arte de construção de bonitos enredos, ou na poesia de bonitas palavras, de coisas, e que, na verdade, por trás disso não há nada. Há um vazio, digamos, soberano. Portanto, essa arte que se busca, digamos, como forma estética autonomizada do vivido e do político, a mim não me interessa. E, portanto, eu, mais do que a questão do regresso ao real ou de uma poesia realista, etc., eu preferia falar entre uma poesia da verdade ou uma poesia política, no sentido lato da palavra, face a uma poesia do frívolo, uma poesia da forma bela enquanto tal. E, por conseguinte, desligada da vida, desligada do mundo, que pode... Agora, a Tânia, falaste há bocadinho de alguns nomes que, obviamente, quer dizer, goste ou não se goste, a poesia do Manuel Alegre não é uma poesia desligada do mundo, é uma poesia, aliás, com uma matriz política fortíssima. E, portanto, creio que, para mim, é uma poesia respeitável. E, sobretudo, nos seus primeiros livros, desde logo nos seus 2 primeiros livros, foi uma poesia muito importante no seu tempo. Depois sucede que foi uma poesia que também foi muito associada à música, etc. E, bom, e o tempo passa, as modas mudam, mas quer dizer, mas tudo volta outra vez a mudar. Sim, mas o que eu percebi é que com os poetas sem qualidades, eu volto ao assunto, e também a tua poética e poética de Joaquim Magalhães, vocês regressam a tal realidade, a pequenos temas, aquele banal de vida, e acham que é preciso agora falar sobre isso. Eu vou ler tal... eu Deixei de te ouvir, Tânia. bem, agora estão a ouvir-me? Sim, sim. Sim. O que eu queria ler agora é uma poesia é uma prosa poética ou poesia em prosa, que tu dizes que nunca foi publicado, mas que se trata de uma escrita diarística tua, que se chama Poesia do Real. Sim, não foi publicada em livro, foi publicada avulsamente na revista Cão Celeste. Sim, e portanto, o que eu acho importante neste é tal regresso ao real, que é também a poética dos poetas sem qualidades, ou daquela poesia, digamos, aquele programa que, de certa forma, projetou o Joaquim Magalhães. Portanto, tu dizes assim... O que eu faço, deixa-me só dar uma pequena nota. O que eu faço nessa entrada que eu tenho aqui, eu trouxe aqui, Sim. é apenas comentar essa tese do regresso ao real e da poesia do real e, no fundo, como decorre da própria leitura e, portanto, perceberão, dizer que essa é uma querela estéril. Quer dizer, que, na verdade, toda a poesia, desde que seja verdadeira, é uma poesia do real. E, portanto, ou seja, não estou a defender a tese do regresso ao real. Estou a dizer, essa tese é desnecessária, porque real, ou o que quer que seja, qualquer que seja o termo em que nós queiramos classificar uma obra poética, se ela for verdadeira, se ela disser respeito ao vivido e à relação com o mundo, ela é real. Não, agora, isso é verdade, mas de que se trata? Que todos os poetas, até antes dos poetas das qualidades, aqueles consagrados, ou assim chamados poetas elegíacos, eles escrevem sobre umas outras realidades, ou seja, elas têm os tons, os sons, etc., da poesia delas são diferentes. Portanto, estas falam sobre domingos em que se dão, em que elas comem feijoada, coisas assim banais, e os outros falam sobre os tempos eternos e sobre os valores assim, muito sublimes e não sei o quê. Portanto, são as perspectivas completamente diferentes.
não é? Agora, deixa-me ler o trecho que tu escreveste, que eu acho importante para este início, ou início do século, ou pelo menos esta época. Tu dizes assim: nunca entendi a distinção entre poesia do real e outra que não vislumbro o que seja. Poesia das palavras, dos processos poéticos de composição, do equívoco a que chama música da língua. Dito isto, não surpreenderá que diga que poesia do real é, no que consigo alcançar, a poesia real. O resto é poesia da poesia, isto é, e redondamente, e até mesmo cultamente, exacerbadamente, arabicadamente, nada. Portanto, tudo o resto é nada. O que interessa é poesia do real, ou seja, poesia real. Agora, só mais uma pequena pergunta. Não tens que ligar aquilo mesmo com os poetas sem qualidades, mas se eles, ou, por exemplo, a tua poética que regressa ao real, realmente, se vocês fizeram uma ruptura com a poesia anterior ou com a poesia mais tradicional, o que é que tu achas? O que é que se passou neste início do século XXI? Não te sei responder essa pergunta. O que te posso dizer é que eu, no que escrevi desde o primeiro texto, eu nunca procurei romper com nada nem fazer ruptura nenhuma. Procurei apenas ser fiel a mim mesmo. Agora, isto é uma outra forma de responder à tua pergunta. Claro que em tempos diferentes, a forma em que cada escritor tem de ser fiel a si mesmo muda. E provavelmente em tempos tão conturbados como foram as últimas 2 décadas, tempos da morte de Deus, do início do crescimento do populismo, da baixa de rendimentos e, digamos, da perda de um certo estado de graça do Estado Social, etc. Portanto, há todo um contexto social e político na Europa e, digamos, no mundo ocidental, que explica que, provavelmente, no início do século XXI, ser fiel a si mesmo, escrever uma poesia verdadeira, é diferente de quem o fazia 50 ou 60 ou 20 anos antes mesmo. E vamos lá ver, e aí entra também o fator de geração, que é diferente. É muito diferente, mesmo no mesmo tempo, imaginemos no início de 2021, a poesia de um autor com 70 ou 80 anos, da poesia de um jovem que se está a tentar afirmar. Portanto, eu creio que, no fundo, não há aí nenhuma grande verdade para ser encontrada. Eu creio que são apenas um conjunto de autores jovens, esses, que estavam à procura da forma de, na sua escrita, serem fiéis à sua visão do mundo. E sucede que o mundo em que eles vivem, por circunstâncias do tempo em que vivem e por circunstâncias da sua própria idade, porque alguns deles não têm emprego, vivem um emprego precário, têm, obviamente, uma experiência da vida e uma visão do mundo diferente de um autor consagrado que tem um emprego estável, um nível de vida bom, por aí fora. Agora, dito isto, deixa-me só dizer, tudo isto eu volto a sublinhar, eu direi isto do princípio ao fim. Cada obra inaugura um indivíduo. E vamos dar exemplo disto. Vou dar 2 exemplos concretos para que isto se perceba. Falaste de Joaquim Manuel Magalhães e da questão do regresso ao real. Muito bem. A primeira fase da obra de Joaquim Manuel Magalhães, não por acaso ele também foi um profundo conhecedor da literatura anglo-americana, traduziu alguns autores e fez muito estudo académico sobre esses autores da tradição anglo-americana. A poesia dele, da primeira fase, é uma poesia muito marcada por uma forte componente real, mas a verdade é que o próprio autor, num dado momento da obra, fechou essa construção textual, essa sua época, digamos assim, e iniciou um novo modo de escrita, digamos, completamente dissociado desse padrão. E que é, portanto, uma linhagem de escrita que ele inaugura com um livro em que faz a revisão de toda a sua obra,
E, portanto, os próprios poemas anteriores ele desautorizou a sua publicação. Portanto, toda a obra até essa data ficou desautorizada. Ele fez uma revisão e de tudo o que escreveu até essa data reuniu num único livro. E, ulteriormente, já publicou vários livros dessa outra linhagem de escrita, cujo último foi publicado o ano passado e que se chama Para Comigo, e que é uma escrita com uma matriz completamente distinta. Pronto, isto é um exemplo. Portanto, ou seja, dentro da obra de um próprio autor, muitas vezes nós podemos encontrar várias tendências. Sim. Agora, vamos tocar noutro exemplo fantástico, que é o exemplo do Herberto Helder. Pronto, que reparam, morreu há meia dúzia de anos, portanto, e até há muito pouco tempo, e ainda nas primeiras 2 décadas do século XXI, foi um autor central da poesia portuguesa. Absolutamente axial, de tal forma que os livros dele de poesia, quando sabia que iam sair, estavam esgotados ainda antes de entrar nas livrarias. Bom, ele teve uma obra, como eu disse, que eu creio muito na esteira daquele trabalho, daquela filigrana oficial, daquele trabalho precioso sobre a língua, que foi feito pelo Carlos de Oliveira, que é um poeta absolutamente extraordinário, e eu acho um poeta com o qual todos os escritores podem aprender a escrever. E, de facto, a obra canónica do Herberto Helder é uma obra desse trabalho muito afinado e muito apurado sobre a expressão, uma escrita muito densa, muito concentrada, onde a questão do real não era uma questão, não era uma questão premente. Obviamente o real está por lá, está por todo lado, mas não era uma escrita que, digamos, que se erigisse sob o signo do regresso ao real ou sobre o signo. Era sobretudo uma escrita que, digamos, que se construía sob um trabalho que eu diria quase digamos, de exacerbação da língua, da própria língua enquanto elemento sublime. Bom, mas sucede que o próprio Herberto Helder, num dado momento da vida, fecha essa sua obra que eu poderia dizer marcada pelo sublime e por uma certa grandiloquência, e vai e tem 3 últimos livros antes de morrer. O terceiro já foi publicado póstumamente e não se sabe o que é que poderá haver inédito. O primeiro, que inaugura esta nova linha, chama-se A Morte Sem Mestre. Tem depois um segundo que se chama Poemas Canhotos e um terceiro que já foi publicado póstumamente, que, salvo erro, se chama Letra Aberta, mas não estou a falar de memória. Bom, esses 3 últimos livros são livros onde o Herberto Helder, com a sua sabedoria e com a sua oficina extraordinária de escrita, digamos, escreve esse conjunto de textos que são absolutamente, digamos, a afirmação de um regresso ao real. Quer dizer, o cotidiano sublimado. Ele tem, inclusive, um texto que eu recomendo vivamente a leitura, Na Morte Sem Mestre, que é uma espécie de pequena autobiografia, que se chama A História de um Burro, e o burro é o próprio Herberto Helder, que é uma coisa absoluta, um documento extraordinário. Todo ele escrito numa linguagem, num discurso direto. Portanto, quem ler esse livro e ler a obra canónica do Herberto Helder não parece que vem do mesmo autor. Não, e realmente, e volto àquilo que eu disse, não apenas cada autor é um indivíduo, mas cada obra, ela própria é um indivíduo, e é assim que eu creio que se ganha em ser analisada e em ser lida. Sim, claro, e Herberto Helder é, pronto, um genial que todos os poetas desde o início do século XXI, desculpem, estes hispanismos que me entram e que faço muita tradução do espanhol ultimamente. Portanto, mas além de, para não falar só de poetas sem qualidades, no final do século anterior e no início deste século, apareceram também 2 antologias. Uma é de
Pedro Mexias, antologia de novíssima poesia contemporânea, e outra é de Jorge Reis Sá, anos 90 e agora. Portanto, as duas poesias trazem também outros poetas, outros autores que começam a escrever ou escrevem no final do século XX e no início do século XXI. Portanto, são diferentes tendências, não é só poetas sem qualidades, mas também outros poetas modernos, contemporâneos. E depois, o que eu queria, se nos podes falar um pouco, o que é que se passa depois deste início do século XXI? Ou seja, nos últimos 5 anos, talvez, como tu estás em Portugal e tens possibilidade de acompanhar melhor o que é publicado, os novos poetas, do que nós, podes nos dizer o que é que se passa ultimamente, não é? na cena de poesia portuguesa? Vou tentar responder às duas perguntas que tu fizeste numa só. Bom, Sim. perguntas ou uma afirmação anterior. Bom, em primeiro lugar, eu não creio que a antologia, nem a antologia Poetas Sem Qualidades, nem as duas antologias que referiste, do Jorge Reis Sá e do Pedro Mexia, que elas próprias tenham um propósito, digamos, ideológico, no sentido de constituir um movimento ou uma tendência. São projetos que são projetos de gosto, o gosto do antologiador, a proximidade muitas vezes de autores por amizade ou seja, não creio que haja aí nenhuma dimensão programática ou ideológica, mas creio que há um conjunto de encontros por acaso. Falas nisso, por exemplo, há uma antologia que esta foi organizada por mim e pelo Manuel de Freitas, e também pelo Diogo Vaz Pinto. Juntámos os três há uns quantos anos para fazer isto, que se chama Ladrador. E estão aqui vários nomes, mas isto não tem nenhum propósito ideológico nem programático. Isto foi apenas, em vez de cada um publicar o seu livro, fazer-se um livro coletivo com... Agora, daqui não decorre que com isto se pretendesse uma ruptura na literatura portuguesa ou estabelecer uma nova tendência. Não, longe disso. O livro é este e chama-se Ladrador. Pronto, e depois tem vários poetas que estão aqui, foi publicado na Averno. Isto para dar um exemplo, não é? Também de um livro, outro livro que eu também trouxe, porque também como ia falar um pouco sobre edição, tu tinhas-me falado para falar um bocadinho sobre edição de poesia. Sim, sim. Bom, nos últimos anos, as editoras de poesia mais, a meu ver, com uma dinâmica mais forte, bom, temos que fazer uma distinção, não é? Entre os grandes grupos editoriais, pronto, onde continuam a ter a chancela Assírio e Alvim, e etc. Mas, regra geral, não publicam muitos novos autores, não, portanto, tem lá o seu nicho de autores mais consagrado, ou mais ortodoxo, ou o que for. E, bom, mas, portanto, o trabalho junto mais dos novos autores e de obras de mais difícil publicação, etc., é feito sobretudo pelos editores independentes, pelos pequenos editores. Dentro desses pequenos editores, as duas editoras que têm um trabalho, digamos, mais forte nos últimos anos, mais consolidado, com mais livros publicados, é a Averno, que já referimos, cujo número 0, creio que teria sido uma espécie de número 0, foi a antologia Poetas Sem Qualidades, e a Língua Morta. Pronto, a que está associado a outro escritor, o poeta Diogo Vaz Pinto, poeta e crítico literário. Bom, e portanto, eu mostrei esta, que é uma antologia coletiva, uma obra coletiva de autores contemporâneos deste tempo, a tal Ladrador, pronto, publicação Averno. E depois temos, mais ou menos uns anos depois, poucos anos depois, uma outra, da Língua Morta, chamada Quarto de Hóspedes. E o próprio título diz que não estamos aqui a fazer digamos, nenhuma empresa comum, nenhuma linha programática. Ou seja, o livro é um hotel onde cada hóspede tem o seu quarto, que é o seu capítulo. Pronto, e também que reúne uma série de autores, e poder-se imaginar que são concorrentes, não, são diferentes. Alguns autores que estão aqui. Portanto, pronto, eu aí, digamos, eu resistiria muito a essa leitura. Não creio que haja uma leitura
programática ou ideológica a fazer dessas antologias. Embora seja legítimo que alguém a queira fazer, eu não a faço. Agora, tu tinhas feito uma outra pergunta que eu, entretanto, me esqueci, que era a segunda parte. Ainda Bem, te recordas qual era? agora, a ver se eu me lembro. Não, o que eu queria dizer, eu não acho assim, que todas essas tendências pequenas no início ou ao longo do século XXI, até agora, que são 20 anos, aliás, sejam umas tendências programáticas, não é? E tudo bem, cada poeta tem o seu programa, o seu estilo, cada poeta, portanto, escreve, como, por exemplo, em tal Poetas Sem Qualidades, eles disseram que não se trata realmente de poetas sem qualidades, mas trata-se dos poetas que têm qualidades diferentes daqueles dos poetas anteriores. E depois, cada um tem as suas qualidades. Portanto, cada um escreve. A poesia não se trata de uma escola, de um movimento, nem era intenção de fazer uma coisa dessas. Agora, o que eu quero perguntar, então, este século XXI. Antes, lembrei da tua pergunta, que era nos últimos 5 anos, não é? Era essa a tua... Sim. O que é que se passa? Então, não existem tendências assim grandes, não existem movimentos, existem, portanto, poetas individuais que escrevem dentro das poéticas próprias. Exato, eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, mais uma vez, porque na minha leitura eu sou muito condicionado pelo meu ato de escritor. Eu não acho que o escritor seja um bom leitor. O escritor é um leitor, digamos, muito viciado na sua própria escrita e, portanto, tende a gostar mais das obras onde encontra afinidade e a afastar-se mais daquelas onde não encontra afinidade. Pronto, portanto, não é um leitor que tenha muita plasticidade para ir ao encontro do outro. Aquilo que bom, nos últimos anos, eu creio que esta linhagem, falamos assim em geral, esta linhagem realista, no fundo, de fazer uma poesia que é a expressão de um cotidiano, de um real dessublimado, continua a persistir e continua a existir na literatura portuguesa, ao lado com uma outra corrente, digamos que essa sim poderíamos ir buscá-la, como eu disse, a Herberto Helder, em que o encantamento com a linguagem ainda é um motivo por si também. Porque, evidentemente, na linhagem mais realista, no fundo, o que é importante não é tanto o modo de expressão, mas aquilo que se diz. E, portanto, o que é que eu diria aí? Nessa linhagem mais realista, talvez o escritor mais interessante que eu vi surgir depois da minha geração foi o Frederico Pedreira. Acho que é um grande escritor. É um jovem, não é? Um jovem Sim, ainda não tem 40 anos, tem 30, terá 37. Que escreve prosa e poesia. Sim, e poderei falar um bocadinho sobre a obra dele. E depois o outro, numa linhagem mais já com um maior encantamento com a língua, mas também uma dimensão, digamos, uma dimensão muito forte, um traço muito forte do real, presente, de outro modo, é o Diogo Vaz Pinto. Portanto, eu creio que esses dois autores, muito diferentes, representam talvez os dois mais interessantes na geração mais jovem que eu, mas falo do meu gosto. Bom, depois assiste-se, isto, portanto, falando dos autores que agora estarão na década dos seus 30, 40 anos, mais perto dos 40 anos. Depois, em autores muito, muito jovens, mais jovens, assiste-se a uma proliferação de inúmeros, não é? Porque eu há bocadinho falei das editoras independentes como muito importantes para a publicação da poesia em Portugal, fora dos grandes grupos editoriais, e referi a Averno e a Língua Morta como duas editoras, digamos, pilar, fundamentais na edição de poesia nas últimas 2 décadas em Portugal. Entretanto, mais recentemente, começou também a verificar-se um outro fenómeno, que são de microeditoras, editoras ainda mais pequenas do que estas, algumas associadas a livrarias, portanto, que são a chancela da própria livraria, a livrarias de poesia, que também já são muito poucas, porque as livrarias independentes que têm livros de poesia em Lisboa são 3 ou 4. E, portanto, a própria livraria, sentindo esse nicho, essa zona de quase exclusão para que
para que a publicação de poesia e a obra de poesia está a ser atirada, seja em campo de livraria, seja em campo de edição, eles próprios criaram umas pequenas editoras para publicar poesia. Poesia e outro tipo de textos de difícil acesso. E aí tenho a destacar duas livrarias em Lisboa, duas livrarias fantásticas, que é a Snob e a Letra Livre. A Snob, que criou uma pequena chancela onde vai publicando livros com a chancela Snob, e a outra Letra Livre, que criou, usa a chancela Letra Livre e usa também uma outra chancela, que é a Maldoror, onde foi publicado este meu livro. Sim, sim. O tal Eu e Tu. É o teu último livro. Uhum, Depois, no Porto, também havia uma livraria histórica, que era a livraria Poetria, no Porto, também uma livraria só de poesia, que entretanto também criou uma linha editorial, com a chancela Poetria. Portanto, assiste-se, no fundo, portanto, a uma pulverização das editoras, ou seja, nós passámos, no final da década de 90, das grandes editoras de poesia, para o surgimento das editoras independentes pequenas, como são a Verne e a Língua Morta, e neste momento ainda há uma pulverização de micro e micro pequenas editoras que publicam livros muito pequeninos, ou 2 livros por ano, ou 3 livros por ano. Há outras. Há outra editora, 2 outras editoras muito interessantes que surgiram muito recentemente em Portugal. Uma que se chama Bestiário e outra que se chama Barco Bêbado. Também só com 3 ou 4 livros. Que nomes indicativos. Isto, no fundo, é uma pulverização editorial de muitas micro e pequenas e pequeníssimas editoras e também uma pulverização de publicação. Portanto, com muitos autores jovens a publicarem livros. Então, isto quer dizer que há muitos poetas novos que escrevem, que aparecem, muitos poetas novos, mas agora umas certas tendências, elas estão naquela linha realista ainda? Ou existem outras linhas? O que é que te parece? É muito difícil responder essa pergunta, mas, digamos, posso responder do seguinte modo. Sem dúvida, essa linhagem realista persiste. Ainda persiste? Ainda persiste, indubitavelmente, em alguns deles. Mas persiste junto com aquela outra linha de tipo Júdice? Com outra linha, eu não diria do Júnice, eu diria sobretudo elderiana, no fundo, que, digamos, de um certo encantamento com a língua. Ok. Eu, no que respeita ao Nuno Júdice, não sei bem qual é a linha dele, quer dizer, o Nuno Júdice, classicamente, do ponto de vista dos cânones, não é? Creio eu, é situado na chamada geração de 71, não é? Onde Nuno Júdice, Gastão Cruz, a Fiamma Ace de Pais Brandão, enfim, uma série como se chama? A minha memória já não é o que era. Mas, enfim, mas também essa chamada dita geração de 71 foi outro caso semelhante digamos, aos poetas sem qualidades. Quer dizer, aquilo, no fundo, é um grupo também e um movimento que, na verdade, nunca existiu. Agora, entre eles haviam algumas afinidades, pronto, e que tinham muito a ver com uma poesia que trabalhava muito sobre a palavra e muitas vezes até sobre o metadiscurso, quer dizer, do poema que falava do próprio poema ou do ato de fazer o poema, etc. Essa espécie de desdobramento, não é? Muito de influência francesa, porque os franceses é que são muito dados a este tipo de desdobramento e esta ideia da filosofia e tal. Os ingleses são mais brutos e mais empiristas, e eu creio, no fundo, o que nós temos aqui são duas linhagens, não é? Uma linhagem mais realista, mais empirista, mais ligada ao real bruto, e uma outra linguagem, digamos, mais ligada à própria linguagem. Sim, sim. Agora, é evidente que esta distinção eu estou a tentar como é que é? Afastando-me das tuas perguntas, não as refutar completamente, não, mas agora, para não ficar fora de jogo, mas repara, o que é que eu penso? Deixa-me só dizer isto, que eu acho que pode ser interessante. Esta separação entre realidade e linguagem, ela própria também me parece muito artificial, porque quer os poetas, digamos, mais do encantamento da língua, eles próprios incorporam o real e o seu vivido na sua... Como os poetas do real não têm outra alternativa senão trabalhar a linguagem para que ela consiga exprimir aquilo que eles estão a tentar exprimir. E, no fundo, o que eu diria aqui é que o Kant, na Crítica da Razão Pura,
tem uma metáfora muito interessante, porque ele diz que, na Crítica da Razão Pura, que nós temos duas instâncias, duas faculdades de conhecimento, duas instâncias, a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade dá-nos impressões sensíveis, e o entendimento, nós temos os conceitos e as categorias que vão interpretar, digamos, as impressões sensíveis. Pronto. Portanto, nesta reunião de sensibilidade e, digamos, e entendimento ou racionalidade. Bom, e ele diz-nos uma coisa muito engraçada, que é, ele diz-nos, as intuições ou as percepções sensíveis, sem conceitos, são cegas. E, por seu turno, os conceitos ou as categorias sem intuições são vazias. E realmente nós só conseguimos escrever, não é? Isto é, mesmo o autor mais realista tem de ter uma oficina de escrita, porque senão ele não consegue exprimir o seu realismo. E, por outro lado, digamos, um escritor muito, digamos, mais fascinado pelo encantamento da língua e pela sonoridade das palavras e o que for, se quer que essas palavras digam alguma coisa, tem que ter ligação com a de uma realidade. mera linguagem vazia, tem que ter uma ligação com a realidade. É isso. Pois. Sim, claro. Isso só depende de qual é a tendência que vai dominar. Neste momento há uma miríade. Agora, o que eu posso dizer, digamos, e creio não errar, é que a linhagem realista de valorização do cotidiano e de um cotidiano sublimado e de uma relação direta com a vida e com o minúsculo, com a cafeteira, com as coisas mais pequenas da vida, não é? Da vida e da relação com o outro. Essa linhagem persiste, ao mesmo tempo que há uma linhagem, digamos, de encantamento com a língua, mais ligada ao trabalho fonético, etc., que também persiste. Portanto, eu creio que se assiste, portanto, essas duas linhagens coexistem num universo editorial e de autores muito pulverizado. Muito bem. Agora, eu vou dar palavras aos nossos participantes, a ver se eles têm... Agora, eu ia-te só pedir, será possível fazermos uma pequenina pausa? Porque eu preciso de me ausentar por 2 minutos. Pode Sim, ser? Está bem. Então, ausenta-te por 2 minutos. Entretanto, eu vou dar... Ausenta-te por 2 minutos. Até já. Htjela sam samo reći vam sada, ako želite pitati nešto Žorža, također ako imate kako pitanje u vezi prijevoda, nešto što vam nije bilo jasno ili nešto što želite da vam on objasni u nekakvoj pjesmi koju ste vi prevodili, pa pitajte ga sad ili bilo što drugo. Može? Može. Ja imam jedan dio. Super, odlično. Vidim da su muški otišli na 2-minutnu pauzu. Ne znam koliko vam je ovo interesantno bilo, ali mislim, Žorž jako puno zna o suvremenoj portugalskoj poeziji i on, doduše, ja shvaćam da on jako puno toga zna, pa je onda teško je to sistematizirati, ali mislim da su ovo zanimljive stvari, ne znam, da se upoznamo barem šta se trenutno... Je, jasno, samo ne mogu dosta toga pratiti, jer nisam upućena. Da, pa dobro, ali evo, nešto smo... Da, ali svakako, da. Nešto nam je konkretizirao. Ako vas zanima, ja ću vam poslati neke svoje zadnje prijevode ovih pjesnika bez svojstava i ne samo njih. Pa eto, možete to pročitati pa će vam se možda malo isto... Mislim, ja sam to sve zapravo htjela da nam on predoči šta je sad u novijoj portugalskoj poeziji, zato što niti meni to nije poznato. Dakle, ja ne znam šta se zbiva u zadnjih 5 godina baš. Mislim, neko ime iskoči ili neko nešto javi, ali teško je pratiti kad baš nismo tamo, ne. Diogo Vaz je naš prijatelj iz Pule. Diogo Vaz, kojega je dosta hvalio sad Žorž, je bio u Puli, 2016. I Nuno Judice. I ja sam pozvala predstavnike svih, dakle, praktično ovih tendencija, samo što zvala sam i Manuela de Freitaša, ali on je rekao da on ne može doći, da ne voli javne nastupe, to je bio razlog.
nije važno. Uglavnom, inače bismo imali njega. Eto. Tako da smo zapravo imali te 2016. u Puli predstavljanje portugalske književnosti, ne samo portugalske, nego luzofone, onako baš zanimljivo. Dejan je bio prisutan cijelo vrijeme. Ne cijelo vrijeme, ali bio sam prisutan. A dobro. Ne, bio si. Tu vais a casa de banho com a máscara. Não estou em casa. Pois. Está bem. Olha, eu agora vou dar a palavra às nossas participantes. Já tiveram a paciência de nos ouvir tanto tempo. Elas é que traduziram, portanto, a poesia do teu livro Broto Sofro, que é um título muito interessante e curioso. O que é que isso significa? Broto, nasço, sofro, portanto, é curioso e bem. Então, eu dou a palavra a quem quer fazer uma pergunta a ti. Nerea. Sim, tenho eu, Nerea, sim, tenho eu eu traduzi o poema Diferença dessa coleção e tenho uma pergunta técnica, eu não percebi uma parte, então vou ler a frase. Eu gostei do poema e tentei dizer tudo isso nessa maneira tão poética em croata, mas ainda não estou muito satisfeita. Mas tenho uma parte que, na verdade, não percebi bem. Diz assim: custa esse teu grito, último gesto, sei o bem, último apelo, desencontrar-me, seguir para lá de mim, extinguir-se ninguém. Essa parte segunda, desencontrar-me, seguir para lá de mim, extinguir-se ninguém. E eu poderia ouvir uma clarificação, o que é que isso precisamente significa, porque não consegui formar isso muito bem em croata. E é natural que não tenhas conseguido muito bem, porque do ponto de vista sintático há alguns hiatos nesta construção verbal. Pronto. Ora bem, custa esse teu grito. Bom, aqui não há problemas. Não. Pronto. O grito é um último gesto. Sim, também. Sei-o bem. Eu sei que esse grito é um último gesto. Sim, isso sim. E que é um último apelo. Certo? Sim, tudo bem. Agora, temos aqui esta intercalada, esta longa intercalada. Então vamos ler agora sem intercalada. Custa esse teu grito desencontrar-me. Custa que esse teu grito não me encontre. Ok. E não me encontrando, segue para lá de mim. Ok. Extingue-se ninguém, ou extingue-se em nada. Ok. Já No sim. fundo, custa que esse teu grito me passe ao lado, não me encontre e se extinga no vazio, no silêncio, digamos assim. Ok. Não liguei dessa maneira, sim. Obrigada. Mas é natural que não tenhas ligado porque a construção sintática não é nada fácil. Sim. Ok. Muito obrigada. Agora, relativamente ao que disse a Tânia, mas todas as perguntas, é muito mais interessante falar destas coisas do que de tendências da poesia, do que de tendências gerais. Relativamente ao Broto Sofro, o Broto Sofro foi o meu segundo livro, um livro ainda de uma relativa juventude. Tenho que tirar isto, senão não consigo ver ninguém no monitor. E eu gostei, com o título Broto Sofro, eu tento enunciar, digamos, as duas forças contrárias nas quais se constitui uma vida humana. Todos nós, no fundo, vivimos sempre debaixo, num conflito de duas forças dominantes. Uma que é a nossa força de agir e outra que é a nossa capacidade de sentir ou de sofrer. Uma é de dentro para fora,
Eu sou, eu ajo, eu nasço. Outra é de fora para dentro. Eu sinto, eu sofro, eu morro. E, portanto, broto sofro, numa síntese, eu gostaria muito que esse título pudesse ser lido com umas palavras compostas em alemão, no fundo seria nasço, ifen, morro, como se fosse uma só palavra, que no fundo é a palavra que diz a nossa condição. Quer dizer, nós existimos no conflito ou na interseção dessas duas forças. O Spinoza também é muito interessante, que é outro filósofo muito interessante, ele falava do conatus, que é essa força que existe dentro de nós, no fundo, que é a força que nos faz persistir em ser. Essa força de ser. Só que é essa força de ser que todos nós temos se opõe à força do outro e à força do mundo, que nos quer aniquilar. E a nossa sobrevivência, que é aquilo que se chama a homeostasia, digamos, existe temporariamente, porque um dia vamos morrer, no fundo, num equilíbrio dessas duas forças. Portanto, no fundo, seria existo, sofro, ou existo, logo sofro, ou nasço, logo morro. Bom, e outro aspecto que me seduziu nesse título, muito obscuro, que é de facto um título obscuro, é o facto de não haver nenhuma vogal aberta. O som em português é broto, sofro. Ora, esse livro é um livro muito escuro, é o meu livro negro. Aliás, se repararmos com atenção, o primeiro poema fala que eu escrevo as primeiras linhas no meu caderno preto e o penúltimo poema volta ao caderno preto. E, portanto, é o meu livro mais negro, mais escuro, mais triste, mais... E eu senti que essa imensa tristeza, a imensa escuridão ou a falta de luz que há nesse livro precisava de um título que não tivesse vogais abertas, que não tivesse um A, um E, que não tivesse luz do ponto de vista do som. E, portanto, gostei deste broto, sofro. Isto agora é outra explicação, que já não é conceptual, é a explicação fonética da escolha do título. Bom, mas gostava ainda de dizer duas coisas sobre o broto, sofro, se estão a trabalhar sobre ele. Eu já disse que é um livro de juventude e é um livro que eu irei republicar com algumas alterações. Bom, e uma das alterações que eu vou fazer, provavelmente, e que vai deixar muita gente órfã, porque foi um dos livros enfim, dos vários livros que eu escrevi, foi um livro que eu senti que houve muitas pessoas que gostaram e que ainda hoje mantêm uma relação afetuosa com o livro, e provavelmente irei mudar o título. Porquê? Porque todos os meus livros têm títulos e faz parte do meu modo de comunicar e de escrever e de estar no mundo e de estar na vida absolutamente claros. Canção da Vida, nu contra nu. No nu contra nu eu procuro enunciar essa mesma clareza. Sou eu nu e tu nu. É assim que nós nos entendemos, sem véus, sem nenhum tipo de discurso indireto, num discurso absolutamente direto e claro. Esse é o meu ideal de escrita. E, portanto, sinto que para alguém que sustenta um ideal de escrita que é, no fundo, de uma escrita nua, de uma escrita que é um absoluto discurso direto, um título como Broto Sofro é um título demasiado enigmático e que só, no fundo, só por juventude escolhi. Portanto, provavelmente esse livro vai ser reeditado com um título absolutamente claro. E que também não terá nenhuma vogal aberta. Agora, um último ponto, ainda sobre esse livro. Eu disse, e é verdade, é o meu livro mais triste e mais sofrido e mais lutuoso. Ainda assim, como eu acredito que na vida, a vida tem sempre todas as cores. A vida nunca tem uma só cor. Mesmo quando o negro parece dominante, eu fiz questão, e é o único poema, digamos, nesse livro, onde surge a luz, onde surge a alegria, ainda que uma alegria pobre. E esse texto é o texto que se chama Sorriso. Ou seja, eu senti que num livro tão triste, ainda assim, a palavra sorriso tinha que surgir. E é a única aberta que está na página 43, que é um texto que começa, perguntei-te, confio em ti, respondeste-me, confio em ti. E, bom, e depois segue o texto. Não queres ler uma poesia tua? Ler, claro. Até posso ler assim um bocadinho para falar destas coisas que nós temos estado a falar. Sim. Sim, porque também eu te queria perguntar como tu te vês
no âmbito desta literatura portuguesa, onde que é a tua posição? Isso posso responder antes de ler, que essa é a pergunta mais difícil. Olha, eu no âmbito da poesia portuguesa, eu sinto-me um lugar muito único e muito só. Não por orgulho, não é um orgulhosamente só, é assim, temos o problema do género, eu sou transgénero. Portanto, quando se fazem balanços da poesia, eu não estou presente, não existo, porque não escrevo na forma tradicional da poesia. Quando se fazem os balanços da prosa, eu também não existo, porque sou poeta. Portanto, eu creio que em Portugal, ainda, apesar de muita gente hoje escrever uma poesia em prosa, eu creio que, tanto quanto me lembro, os meus livros foram os primeiros a sair assim, porque eu nunca publiquei um poema com cesura de verso. Eu publiquei sempre, desde o primeiro livro, este tipo de mancha, portanto, uma mancha completa, não é? Sem ter o corte de verso. Portanto, eu seja pela dimensão, digamos, transgénero da minha escrita. Portanto, que as pessoas não sabem bem se sou poeta, se sou prosador, ficcionista não sou. Depois há também uma dimensão de ensaio e de pensamento muito importante naquilo que eu escrevo. Porque, quer dizer, eu escrevo, no fundo, para me construir a mim próprio e para compreender o mundo e os outros. E para que me compreendam a mim. E, portanto, na minha expressão também está presente sempre uma componente de reflexão e de pensamento muito importante. Não é apenas uma componente sensitiva. Ora, essa componente, digamos, de reflexão, que está muito presente nos diários, por exemplo, não é? É uma componente que em Portugal não existe muito. Em Portugal não há uma tradição filosófica, não há uma tradição de pensamento cultivado e, portanto, isso também faz de mim um ser que não tem assim aqui muito eco. Bom, depois, finalmente, há uma dimensão, e dessa eu orgulho-me muito, é aquela de que eu, aliás, mais me orgulho, é aquilo que eu escrevo é verdade. É verdade e é uma escrita em que eu nunca hesitei em dizer aquilo que pensava. É uma escrita que eu diria, sem hesitação e sem o medo do orgulho que essa palavra possa deixar transparecer, uma escrita corajosa. Ou seja, se a Tânia ler, ou se algum dos seus alunos ler, por exemplo, o texto que está no segundo livro, que está em Senhor Porco, que é o livro que se chama Sua Excelência, e eu posso começar a ler, eu faço um diagnóstico do que é o meio literário português. E eu não tenho uma boa relação com o meio literário português e não creio que o meio literário português seja um meio saudável. Provavelmente nenhum será. Mas este eu conheço e vivo nele. E, portanto, eu digo coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social, portanto, o meu lugar na poesia portuguesa, neste momento, eu acredito que tenha uns 100, 150 leitores, 200, talvez, e gosto muito deles, cada um deles é precioso. É esse o meu lugar. Olha, também tens leitores aqui na Croácia, porque eu traduzi umas poesias tuas e já publiquei, portanto, e vamos publicando, não é? Muito bom, fantástico, e tenho tido surpresas muito gratas a esse nível, e, portanto, para mim, cada leitor, cada um é precioso. O resto, não sei. O que me leva a escrever livros novos é essa relação com os meus poucos preciosos leitores. Por exemplo, também tive em França, eu enviei-te porque houve também uma pessoa em França que gostou, e, por exemplo, o livro Senhor Porco foi traduzido em francês. E também tive ecos de França fantásticos, de pessoas que gostaram, etc. Ótimo. Fiquei, quer dizer, claro, muito feliz. Esta foi a edição muito bonita que foi feita nas edições Ockrot, do Senhor Porco, sem o Sua Excelência. Bom, mas estivemos a falar então podemos começar do fim para o princípio. Para se ter uma noção disto que eu estava a falar. Vou ler um texto, então, deste livro, portanto, do Senhor Porco, mas é da segunda parte, que é o Sua Excelência. Portanto, este livro, no fundo, é um díptico com dois ciclos textuais. Um que é o ciclo Senhor Porco, que é escrito em aforismos, em fragmentos, e depois o outro que é escrito em texto corrido. Bom,
Eu vou só ler o texto mais pequeno, e que abre, que é o primeiro texto do livro Sua Excelência. Vamos ver se eu consigo. O texto chama-se Os Inteligentes. Os inteligentes gostam mais de ponderar do que afirmar. São afáveis, educados. Regra geral, passaram pela universidade. No mínimo, leram livros de autores importantes. Viram filmes que não de entretenimento. Espetáculos, exposições, concertos. Viram também uns quantos espatifarem-se contra a lógica, mesmo sem serem pilotos de rally ou de aviões a jato. Não lhes parece projeto consequente. Tiram daí as devidas ilações. E ouvem. Ouvem por todos os orifícios. Ouvem com os olhos nervosos fugitivos, a prescrutar as reações em volta. Ouvem com as narinas apuradas. Farejam perdigueiros o cheiro a coragem, integridade, problemas. Ouvem até com a boca fechada. E não é exagero supor que a imobilidade dos lábios na expressão calculada é um silente radar. Dir-se-ia, e aqui talvez exista exagero, que o próprio olho do cu redondo e peludo desempenha um papel na escuta, pois remexem-se nas cadeiras, ajeitam-se, meneiam-se, como se o estofo do assento lhes fosse adverso ao propósito. Que escutam, afinal, com tanto apego? Que escutam de que não se conseguem aliar? A doce ilusão de enganar a morte que não se engana? O grotesco comércio? O inútil lucro? A glória? A eternidade? São os corajosos do ato ausente, os inteligentes. Boa. E pronto, e esta é a dimensão que eu disse, que não tinha medo de dizer, dessa dimensão de coragem, de dizer exatamente aquilo que eu penso, e que eu creio que é muito importante na escrita. É isso que faz com que uma escrita seja boa ou má, verdadeira. E só pode interessar ao outro se for verdadeira. Se for um mero exercício retórico de estilo, não creio que tenha muito a interessar. Quer dizer, é uma pura... Aí estamos no plano do entretenimento. Não estamos no plano, digamos, da comunicação no sentido mais profundo. Muito bem. Há mais perguntas ao nosso poeta? Alguém que traduziu a poesia também do Jorge? Posso eu, talvez. Sim, diz. Eu traduzi o poema Preto. Depois, sim, trata-se de uma cor, mas queria perguntar se é sobre um irmão morto. É a poema toda sobre esse irmão ou não? Não. O irmão, no texto, que é referido no final do texto, o irmão é o próprio caderno. Tá bom. Ou seja, fechar o caderno com as minhas pobres palavras sós, pousá-lo ao meu lado sobre a mesa, ter um irmão. Ou seja, eu estou sozinho, mas com aquele caderno ao meu lado, eu tenho um irmão, que é o próprio caderno. Sim, está bom. Peço desculpa, apareceu... já. É que apareceu-me uma... Eu não sou muito informática, apareceu-me uma imagem estranha, mas já desapareceu no meio do ecrã. Olha, e mais alguma pergunta? Obrigada. Não tens mais nenhuma pergunta? Eu não. Então, talvez Dean queira perguntar uma coisa. Não, mas as meninas que traduziram também os poetas sem qualidades.
Se tiverem algumas perguntas. Podem perguntar, claro, de outros livros, sim. De outros, sim. A Hannah não está? Eu acho que Hannah saiu. Hannah saiu. Eu só queria perguntar, tu disseste que tal livro, Broto Sofro, é o teu segundo livro. Qual era o primeiro livro que tu publicaste? O primeiro foi O Senhor Porco, que eu, entretanto, descataloguei porque fiz uma edição revista. Ok. Ou seja, Então, os meus 2 primeiros livros, que foi O Senhor Porco e O Broto Sofro, esses já fiz, foram livros que eu hoje relidos, eu senti que, do ponto de vista da expressão, mais no Senhor Porco original do que no Broto Sofro, eu ainda não estava no pleno domínio do instrumento. É claro que nunca estamos. Eu ainda hoje estou a aprender a escrever. Mas senti que eram livros a que eu queria voltar para fazer algumas afinações, pelo menos para as pessoas que me leem perceberem que eu me esforcei, que não lhes quis oferecer qualquer coisa assim escrita rapidamente. E, portanto, eu fiz esse exercício com o Senhor Porco e, portanto, deixei de referir a edição original, porque foi publicado esta edição revista em 2019, e um dia farei com o Broto Sofro sem pressa, porque tenho tantos outros livros em mãos que não... mas no Broto Sofro as alterações são mínimas, são mínimas, até porque há também uma outra razão. Eu não sou um autor de reescrita. Isto é uma coisa sem... a reescrita do Senhor Porco, e agora muito leve, muito ligeira do Broto Sofro, que acontecerá adiante, é uma exceção, porque eu acho que o livro é o testemunho de um tempo. E, portanto, eu nunca volto atrás para emendar, para alterar. O que está publicado está na sua forma eterna. Eu quero fazer diferente, faço outro livro, não vou voltar àquilo que eu já fiz, porque, no fundo, aquilo é... Cada livro é o espelho claro daquilo que eu era no momento em que o escrevi e publiquei. E, portanto, não creio que para mim... Portanto, esse sentido também da literatura como testemunho de um momento, de uma vida em ato, não é muito compatível. Agora, no caso do Senhor Porco, havia de facto coisas que não são opções, que eram mesmo deficiências expressivas. E, portanto, a única coisa que eu fiz foi corrigir algumas deficiências expressivas. Pronto, não. E no caso do Broto Sofro, como já mencionei em primeira mão, isto ninguém sabe, é a primeira vez que digo isto, provavelmente mudarei o título. sim. Vais mudar o título. Ok, e este último livro, Eu e Tu, é um livro de poesia também? É um livro da mesma escrita transgênero. Transgênero, portanto é uma prosa poética, uma coisa... Coisa Podes ler alguma coisa deste último Posso. livro, por Agora, favor? Já que... este último livro é uma característica que o torna um bocadinho avesso a leitura aqui, mas poderei ler um texto. Porquê? Porque sendo a mesma escrita transgênero, onde, portanto, a poesia não está na cesura de verso, mas na prosódia, nos sons. Ou seja, é um texto que, se nós estivermos atentos à prosódia, aos sons, etc., podemos dividir em poema com versos. Agora, eles não estão explícitos. Pronto. São de textos muito longos. O texto aqui... há 2 textos de uma página, mas todos os outros textos têm 3, 4, 6, 12. Há um texto com 12 páginas. Okay. Portanto, são textos muito longos. E, portanto, a grande diferença deste livro em relação aos outros sobretudo, tem a ver com a extensão, embora noutros livros anteriores eu já tenha textos extensos. Mas este, em média, é aquele que tem textos mais extensos. Portanto, eu só posso ler ou o primeiro ou o último. Vou escolher o primeiro. Porque são os únicos pequenos aqui que dão para ler. Ok. E tem graça porque vamos falar aqui do real. Outra vez é tal real. De outro modo. Bom, o texto chama-se Doido. Que em português é o mesmo que maluco, digamos assim. Não é bem a mesma coisa, mas... Bom, chama-se Doido. É que há uma diferença entre ser doido e ser maluco, diz.
com gestos largos para o parceiro, que o escuta com um braço apoiado no balcão, o outro vigiando o cálice do whisky barato. Eu sou maluco. Tu sabes que eu sou maluco, repete enfático, deixando em alusão as muitas evidências que o demonstravam. Mas não sou doido. Ele é doido. Estas 3 palavras preferidas uma a uma, com o peso irrefutável dos factos. Estas 3 palavras a enunciar uma realidade que nelas se cumpria. Podia ser escritor, foi o que pensei, com a ironia íntima dele ser eu, visto do outro lado. Acredita mesmo que as palavras determinam o real. Acredita mesmo que as palavras são o real. São e não são. É o que o duro caminho nos ensina. Nós e elas tão pobres, tão pequenos, tão esforçadamente a tentar não o ser, tão convictamente a acreditar que o não somos. Chega a ser cómico, chega a ser trágico. E, no entanto, vida, porque não basta aceitar-te. Porque temos de afirmar, teimar, mentir, mesmo quando sabemos que apenas afirmamos, teimamos, mentimos. E só a ti pertence a última, muda, profundíssima palavra, que não há. Muito bem. Acabamos voltando ao real, mais ou menos. Bem, eu não sei se há mais perguntas para o nosso poeta, escritor Jorge, ou Mas não? aqui, um entre parênteses, aqui muito neste livro, e este texto diz isto, é sobretudo, é o meu livro do outro também, onde eu praticamente não existo. Eu só existo como testemunha, como narrador testemunha. E, no fundo, é uma antologia de personagens, de pessoas, de modos de encarar a vida, muito diversas, todas elas muito singulares. E pessoas, regra geral, votadas a uma certa exclusão social. E, portanto, é muito um livro contra o juízo normativo que nós fazemos sobre o outro. Contra o juízo normativo que transforma a diferença do outro em mau. E, portanto, eu tento, com textos dando vida a pessoas muito diferentes de mim, tentar mostrar ele também é uma pessoa. E, portanto, neste texto, quando ele diz eu sou maluco, tu sabes que eu sou maluco, mas ele é doido. Já está aqui um juízo implícito. Imagine, se eles até são parecidos, um é doido, o outro é maluco, mas o doido é um maluco pior do que o maluco. Pois, mas eu acho que isto seria, por exemplo, muito difícil traduzir, não é? Para croata. Ele é maluco, mas o outro é doido. Não há duas palavras. Sim. Porque, bem, mas essas nuances seria, não é? Deveria-se procurar, então, em croata. Claro. Pois a tradução é difícil e é assim. Não, a tradução às vezes é muito difícil, sim, porque não existem sobretudo este tipo de textos, claro. Os mesmos significados, não é? Claro, eu sei muito todas aquelas conotações, não é? De cada palavra em português não corresponde a conotações numa palavra croata, então é sempre, não é? Tradução é uma aproximação ao original, não é? Uma aproximação muito difícil e penosa, não é? Que a gente tenta chegar a tal ideal que é o original e nunca chegamos. Mas isto não, claro, quer dizer que não há traduções muito boas, que são praticamente obras de arte também. Sim, é esse o ponto, é que uma tradução tem que ser sempre uma recriação, não há... Sim, uma reinventação e tal. Eu não sei, há mais perguntas, Dan? Queres perguntar alguma coisa ao Jorge? Não, acho que já foi dito tudo. Já foi dito mais ou menos tudo. As meninas não têm dúvidas, perguntas? Não? Pronto, se não há mais perguntas, eu não sei, Jorge, queres dizer alguma coisa no final?
Ainda? Eu posso talvez ler um texto, é a maneira Sim, mais sim, fácil. sim, claro. Agora, de outro livro, deste, do Nu contra Nu. Sim, E agora? Também aqui para se perceber um bocadinho esta forma como a minha escrita é uma escrita de facto. Há bocado uma das alunas mencionou se seria um irmão. E naquele caso não era o próprio caderno, que é uma forma de irmandade mais pobre e mais triste. Mas de facto a minha vida está absolutamente presente em todos os meus livros. E então vou ler dois. Até se não fosse chato, podia ler três, mas isto depois é muita coisa. Bom, mas para não falarmos só de coisas tristes, vou mencionar um texto que é o quinto texto, de um ciclo. Eu faço muito assim ciclos textuais, não é? Portanto, há um título e depois há o texto 1, texto 2, texto 3, e este é um ciclo com 5 textos e este é o último. O ciclo chama-se Os Heróis Salvam-se Sempre. Bom, e quem está aqui presente, a criança que está aqui presente é a minha sobrinhita muito pequenina, que à data era muito pequenina e agora já é uma adolescente. Ai que desta não se vão salvar, disse-te, comentando a cena em que as 3 agentes espaciais adolescentes se viam cercadas por um bando de crianças maquinais subjugadas ao poder do capacete hipnotizador. Não te preocupes, salvam-se sempre, asseguraste-me com a confiança dos teus 6 anos acabados de fazer. Como te poderia explicar que não? Nem sempre nos salvamos. Nem sempre o engenho, a coragem, os poderes especiais resultam. E era essa a vida para que haverias de crescer, afastando das tuas mãos pequenas e dos teus olhos transparentes de criança. Não. O tempo não se explica, meditava. Pelo contrário, somos explicados por ele a cada passo. E já as 3 agentes especiais adolescentes ligavam os jatos dissimulados nas mochilas, escapando ao fatal desenlace, e tu rematavas feliz. Não te disse? Salvam-se sempre. E eu sorri, iluminado pela tua certeza. Via-se nos teus olhos, não havia dúvida. Os heróis salvam-se sempre. Muito bem. E posso ler um outro só então para terminar. E este é um texto que tem para mim muito, muito significado, porque é um texto que é dedicado ao meu pai. De um ciclo textual que só tem 2 textos. Este é o primeiro. E o ciclo chama-se Tamanho de um Homem, que é dedicado ao meu pai, que morreu e já estava, enfim, já tinha morrido há algum tempo na data em que este poema foi escrito. Farias este ano os 70 anos que não fizeste. Ninguém se lembrou. Eu também não. Porque os mortos, mesmo lembrado o aniversário, deixam de ter idade. Foi uma vida rápida a tua. Pouco tempo que tiveste para chegar a ser tu. Sempre pouco, é verdade, para quem se procura. Não porque a morte chegue cedo, mas porque a resposta que se espera não exista. De marinheiro a marinheiro, saúde-te, pai. Sei hoje que a viagem não acaba. Sei hoje que a única resposta é o mar. Creio que o sabias. E sabias também que um dia o viria a saber, embora não me pudesse explicar. Assim, mesmo sem me ouvires, é como se conversássemos. Parabéns, pai. Desculpa só agora me lembrar. Tenho orgulho em ti. Há muito que queria dizer-te. Foste um bom marinheiro. Tu e o mar entendiam-se. Eu estou ainda a aprender. Não é fácil aceitar a vastidão do mar. A maior parte das vezes confunde-se com o vazio, e é este que grita quando tudo se cala e há na distância um abismo que os olhos não sabem calcular. Mas espero
que no dia em que morrer possa ter sido, como tu, bom marinheiro. Não por ti. A viagem somos nós. Foi o que primeiro me ensinaste. Tão pouco por mim. O mar só recebe quem a ele se dá, sem nada pedir, nada levar. Apenas porque o destino de um marinheiro é o mar. Pronto. Bem, então vamos acabar com esta poesia linda dedicada ao pai, que já não está conosco. Não, já morreu há muitos anos. Quando eu publiquei este livro em 2014, ele já era o ano em que ele faria os 70 anos. Já tinha morrido, ele morreu com 66. Mas olha, eu tive muito gosto neste encontro, sobretudo com os jovens que falaram um pouco. Eu gosto sempre tanto de estar com os alunos, tenho tantas saudades do meu tempo de professor. E pronto, olha, estou sempre disponível. Sim, olha, também prazer foi nosso, e acho que vamos ter mais encontros deste tipo. Eu lembro-me que eu te convidei uma vez aqui para vieres à Croácia, e portanto, olha, o convite ainda está aberto. Muito obrigado, Tânia. Eu honestamente, eu não... Não viajas, tu não viajas. Viajo. Okay. Enfim, talvez agora mude um bocadinho, mas aquilo que eu sinto é que os escritores do meu tempo, da minha geração, estão a tornar-se uma espécie de agentes culturais, quer dizer, andam de... Eu, digamos, gosto de salvaguardar uma certa intimidade e uma certa... Por outro lado, há uma dimensão, eu tenho muita ternura, como há bocado disse, por cada precioso leitor. Eu estou a tentar encontrar uma forma em que consiga conjugar estas coisas, consiga conjugar uma coisa de que eu gosto muito, que é a relação individual com cada leitor, e uma outra coisa de que eu não gosto nada, que são os espetáculos de massa. Não, mas nós não temos... Olha, a Croácia toda é muito pequena, não é? Até mais pequena que Portugal. Portanto, os nossos encontros ao vivo são pequenos, portanto, não é nada massa, não há massa. Sim. Portanto, eu não faço isto só para dizer, para que se compreenda, porque eu faço sempre questão de ser muito verdadeiro. Eu não faço apresentações de livros, portanto, eu não existo publicamente enquanto escritor, a não ser naquilo que escrevo. E, portanto, muito raramente faço umas pequeninas exceções, como fiz neste caso contigo, mas porque senti que não era um acontecimento literário, era pura e simplesmente uma conversa entre pessoas que gostam de literatura. Claro, e isso é o lugar onde eu me sinto bem. Ok, pronto. A mesma conversa podemos fazer uma vez ao vivo, claro, talvez. Quem sabe. Não, e eu próprio vou envelhecendo e vou ficando menos radical, porque essa dimensão do outro é muito importante, é de facto muito importante. Há uma ternura no outro, e essa para mim é muito importante. Portanto, não sei, como te digo, estou numa zona de hesitação. Sim. Bem, eu gostei muito de te ouvir e de te ver, e também acho que as nossas meninas, também as nossas tradutoras mais novas, né? Acho que isto foi muito útil para elas. E pronto, até um outro encontro. Eu cumprimento-te e agradeço-te. Obrigado. E espero que a gente se vê, então, numa outra ocasião. Claro, Tânia. Tudo de bom. Até breve. Obrigado. Até breve. Até breve. Até a próxima.